Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nesta terça-feira, dia 25 de julho, nós iremos refletir sobre o Evangelho de Mateus. E também hoje a igreja celebra São Tiago Maior. Tiago era filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, chamado pelo mestre enquanto pescava com o seu pai e com o seu irmão. Recebeu a missão de ser pescador de gente. Participou intensamente da vida pública do Senhor, tornando-se testemunha de vários milagres e acontecimentos, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus nos hortos das oliveiras. É o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue pela fé em Cristo. A seu exemplo, abandonemo-nos nas mãos de Deus com renovada confiança e singular esperança. Que São Tiago interceda por cada um de nós neste dia e nas nossas vidas. Amém. O Evangelho, como eu disse, é o Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: "O que tu queres?" E ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estás pedindo. Acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles para quais ele os preparou." Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande por causa de mim, tornar-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, neste evangelho nós temos 2 partes, duas visões. A primeira, o início de uma mãe que se preocupa, que quer o melhor lugar, que quer colocar os filhos ali próximo a Deus, que faz uma entrega, um pedido naquela humildade, naquela simplicidade dela, mas ela pede ao Senhor que coloque os seus filhos um à sua direita e um à sua esquerda. Para que isso? Para que o Senhor possa estar ali próximo deles, cuidando deles. Essa é a preocupação de uma mãe, também que nós vemos hoje em dia, no nosso dia a dia, a maioria das mães que dobram os joelhos pelos seus filhos, que rezam pelos seus filhos, entregando-os nas mãos de Deus, às vezes entregando-os nas mãos de Maria, pedindo a intercessão de Maria para que cubra com o seu manto os seus filhos, para que esteja ali próximo a eles. Quantas e quantas vezes, eu já ouvi dizer que as mães, quando os filhos saem de casa, ou para balada, ou para o mundo, ou até mesmo sair de casa para uma vida nova, às vezes em outro lugar, outra cidade, longe da mãe, e a mãe reza ali pedindo para Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela esteja com os seus filhos aonde esta mãe não consiga estar, para protegê-los, para ampará-los, para cuidá-los. Então a gente vê nessa primeira etapa este cuidado, este querer desta mãe, que tem boas intenções para os seus filhos,
mas que o Senhor, ali na sua humildade, na sua simplicidade também, e com todo carinho, né, não é grosseiro com ela, mas ele pergunta: acaso você sabe o que estás me pedindo? Quantas vezes, né, a gente pede as coisas para Deus, a gente quer uma resposta ou a gente quer uma solução, e eu fico imaginando o Senhor olhando, né, e falando assim: será que ela tá sabendo? Será que ele tá sabendo o que ele está me pedindo? Será que ele não percebe que este pedido pode prejudicá-lo amanhã? Que eu sei de todas as coisas, né, e sei que não é o momento para isso acontecer? Então, o Senhor, nessa simplicidade, ele perguntando para aquela mãe se ela tem noção do que ela está pedindo, ele também pergunta a cada um de nós, nas nossas preces, nas nossas orações: vocês têm certeza? Vocês sabem o que vocês estão pedindo? É isso mesmo, né? Será que vocês não conseguem enxergar um pouquinho maior a situação? Porque aí ele vem dizer, nesse caso aqui do Evangelho, que se acaso eles poderiam beber o mesmo cálice, ou seja, sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu, porque o Senhor veio para nós, para sofrer por cada um de nós e nos salvar, né? Veio para morrer numa cruz, ele não veio para nos dar uma vida fácil, mas ele diz várias vezes: carregue a sua cruz, pegue a sua cruz e me siga. Então ele quer dizer isso para aquela mãe. Será que eles vão ter, né? Eles são capazes de beber o mesmo cálice? Eles vão até o fim comigo, né, no mesmo propósito que eu? E aqui, como hoje a igreja celebra São Tiago, ele também, né, ele foi capaz de beber este cálice. Ele entregou a sua vida, como eu li no começo, foi o primeiro a derramar o seu sangue a serviço do Evangelho, né, por amor a Cristo. Então, sim, ele foi capaz de beber deste mesmo cálice. Mas muitos de nós às vezes não temos essa coragem, essa capacidade de ir até o fim em nome do Senhor. Às vezes a gente se perde pelo caminho, às vezes a gente, né, tropeça nas pedras que aparecem na nossa vida. E São Tiago é um exemplo, né, a ser seguido, de fé, de perseverança, de amor a Deus, né, de não ter vergonha de falar do Evangelho, de falar daquilo que ele acredita. E ele foi sim até o fim e bebeu deste cálice do Senhor e tornou-se hoje um santo intercessor para cada um de nós. E aí no final deste Evangelho, o Senhor, ele nos dá uma lição de vida para nós, para aqueles apóstolos da época, para as próximas gerações que vão vir. Ele diz para nós que nós temos que, a exemplo dele, né, nós temos que sermos humildes e servir, não ser servido. Que a gente não pode pensar em ser grande no sentido de ter poder, de poder humilhar as pessoas à nossa volta, né? Como ele diz aqui, os chefes das nações, eles têm poder sobre elas, poderiam fazer muitos bens, mas muitas vezes as oprimem, né? As fazem sofrer. E ele diz que nós temos que ser o contrário, totalmente o contrário. Nós temos que servir por amor, se entregar por amor, né? Olhar para aqueles que precisam, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, que seja servo, que se coloque ali em humildade. E ele diz para nós, confirmando que o Filho do Homem, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em favor de muitos, em favor de todos nós, né? Mas nós que muitas vezes não aceitamos este amor que foi entregue por nós numa cruz. Então, eu acho que é isso que o Evangelho de hoje vem trazer para nós. Ainda estamos no início da semana, que nós possamos refletir as liturgias diárias, refletir a mensagem do Evangelho para cada um de nós. Nós estamos acompanhando nos últimos domingos as parábolas que o Senhor vem falar para nós com tanta simplicidade, com tanto amor, mostrando que Ele quer que todos nós possamos entender ali realmente o significado do seu reino, o significado do anúncio do Evangelho, né? Ele veio falar para nós já duas semanas seguidas sobre a semente, né? Uma semana nos pediu para que sejamos terras boas, férteis. E neste último final de semana falou um pouquinho sobre o trigo, o joio, né, que foi plantado ali junto e que precisou crescer junto, como nós crescemos em comunidade, como temos as pessoas boas, as pessoas ruins, né? Infelizmente, a gente tem essa noção de que se o bem existe, o mal também existe, mas que na hora certa,
né? O Senhor, ele vai ceifar essas pessoas, ele vai colher, fazer essa separação do trigo e do joio. E de qual lado, né, nós queremos estar? Eu, particularmente, gostaria muito de estar ao lado do Senhor, não tão ousada como esta mãe, né, de querer estar à direita ou à esquerda, mas eu gostaria muito sim de estar ali ao lado, do lado do trigo, né, da parte boa, de poder um dia receber esta graça da vida eterna, de estar no reino de Deus. Eu acredito que esse seja o sonho da maioria das pessoas que buscam estar cada vez mais próxima de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma abençoada semana, com muita paz, muita saúde, muita luz e muito amor. Fique com Deus.